Saudações cristãs a todos aqueles que visitam este canal. Eu sou o pesquisador Marcos Lopes e você está no canal Espada Triunfante. Temos um canal também à parte deste que chama-se Soteriolando. Você clica lá no YouTube, Soteriolando, assuntos sobre a soteriologia. Bem, queridos, nesta série nós estamos tratando sobre a Era do Engano. É um capítulo de um futuro livro que praticamente já está terminado, corrigido. Vou ver quando eu posso lançá-lo, né? Provavelmente pela Amazon. Mas vai chamar-se Prosperidade Sem Dinheiro. E num desses capítulos deste livro, tem um capítulo intitulado chamado A Era do Engano. Bem, na verdade, o engano está por toda parte, né? Principalmente no Brasil. É um país extremamente falacioso dentro da sua história. Você pega as mídias, né? Elas foram moldadas pela esquerda e, portanto, elas são moldadas na mentira, na falácia, no engano histórico. Hoje se fala de ditadura militar de uma maneira distorcida. Recomendo e vou deixar aqui abaixo o link de um documentário que está sendo praticamente o maior documentário em número de pessoas assistidas no Brasil. É o documentário sobre 1964, né? A verdade sobre a chamada ditadura militar. Então, na verdade, nós vivemos num país alienado, um país adulterado, um país onde a história é torcida para trazer ideologias, e no caso, ideologias socialistas. Então, infelizmente, esta é a realidade de nosso país, e não que o socialismo não esteja em todos os países do mundo, né? Eu andava em Portugal, por exemplo, no ano de 2018, e ao andar com meu amigo ali, Rogério, ali pelas ruas, ali perto de Lisboa e outras regiões, você via cartazes, né, do socialismo em tudo que é lado, várias esquinas, né? Vai ter greve, não sei o que, vamos lutar pelas causas do povo. Estava lá o símbolo do comunismo. O comunismo, na verdade, o socialismo, ele existe em todo o planeta. Infelizmente, essa infecção ideológica penetrou em todos os países do planeta. Mas no Brasil, né, nas terras tupiniquins, aqui, na verdade, é o seguinte: faz muito sucesso aquilo que não presta. Infelizmente, o brasileiro, ele gosta de tudo que não presta. Parece que a nossa cultura, ela foi banalizada, né? Infelizmente, ela é uma cultura que gosta de cantores depravados, que gosta de realmente... Você vai assistir um filme hoje, brasileiro, dá vergonha, piadas sujas, né? São verdadeiras piadas sensuais, né? Você vai ver um comercial de televisão, tem que aparecer uma mulher ali quase nua para apresentar, por exemplo, uma cerveja, um outro produto. Infelizmente, o Brasil gosta muito do que não presta. Infelizmente, a nossa cultura foi banalizada pela esquerda. E é por isso que você tem esses baile funk aí, nojento, né? Você tem esse tipo de pessoal aí com as armas tudo pra cima ali, ó, comemorando. Por quê? Porque foi banalizada o nosso sistema judicial e também a nossa cultura e tudo demais. Foi a reboque. O Brasil é esse país aí. Eu não estou falando isso com alegria. Não estou falando isso com satisfação. Eu falo isso com muita tristeza. Mas na era do engano, queridos, eu vou continuar com vocês falar um pouco sobre esse engano que reina no planeta, no Brasil, certo? Então, por exemplo, na questão do contexto pós-Idade Média, havia, por exemplo, na Igreja Católica, uma ideologia que não era aceita pelos burgueses daquele tempo, visto que a Igreja Católica, ela condenava o quê? A usura, certo? A usura, ou seja, o lucro excessivo, e pregava o preço justo. Mas surgia uma nova ideologia que era mais apreciada pelos pobres e burgueses da Europa, ou seja, a ideia dos protestantes. Bem, eu tenho aqui uma declaração
que está escrito aqui na revista Mitos e Histórias do Brasil, ano 2014. Olha só o que está escrito aqui. Então parece uma teoria religiosa que diz que o espacinho das pessoas no céu estava garantido se o fiel obtesse muito sucesso material, fruto de seu trabalho intenso, e se tivesse um estilo de vida regrado. Muito mais interessante, não? Ou seja, mais interessante que aquelas ideias da Igreja Católica. Eram esses os ideais básicos da Reforma Protestante. Com isso, a burguesia encontrou uma religião que se ajustava perfeitamente ao seu pensamento. E o protestantismo se espalhou pela Europa mais rápido do que qualquer um poderia imaginar. Bem, nós temos aqui então o resultado de enganos que nós lemos em revistas, enganos que nós lemos em livros, enganos que estão na televisão, enganos que estão na internet. Nós temos que ter muito cuidado com esta era chamada a Era do Engano. Sempre houve muitas teorias sobre o fato de que o protestantismo pensava somente no capitalismo. Os opositores da fé reformada sempre procuraram utilizar essas teorias, ou seja, dizem que os burgueses gostavam da ideia dos protestantes e por ser uma ideia capitalista. Todavia, nenhum reformador ensinou que o céu estava garantido por sucesso material, e sim que a fé em Cristo é que salva o pecador. A fé reformada dos protestantes, por ser uma ideia, de certa forma, as revistas, os compêndios, se passou uma ideia de que eles eram a favor do capitalismo, criaram o capitalismo. Mas nenhum reformador ensinou esse tipo de coisa. Os reformadores ensinavam, sim, o erro da Igreja Católica, daquela época medieval, certo? De que o trabalho não era bem visto, que ele teria que ser realizado por escravos. Mas, na verdade, os reformadores nunca ensinaram essas coisas. Eles ensinaram, sim, que através do fruto do seu trabalho, você poderia conseguir as suas coisas, tá? Então, a fé reformada não era uma religião para ricos, como você vê escrito em variados livros aí, como alguns querem sempre dizer ou contradizer. Era sim um evangelho tanto para os pobres como para os ricos, bastando somente que a pessoa entendesse o plano da salvação mediante as Escrituras. Bem, existe um livro chamado Negócios Jesuíticos, tá bom? Onde o pesquisador Paulo de Assunção explica que houve um acúmulo de riquezas por parte dos jesuítas e que até índios foram escravizados por eles. Portanto, dependendo de quem escrever a história, haverá uma versão dos fatos. Na história brasileira, assim como na mundial, há variados fatos inverídicos. Não há como negar que fomos enganados de alguma forma. Existe a versão oficial do descobrimento do Brasil, que assegura ter sido de forma pacífica. Entretanto, há outra vertente que questiona os fatos, por muitos historiadores. Ou seja, afirmam que a história do Brasil ocorreu com uma violência e brutalidade dos dois lados, tanto do lado dos portugueses como do lado dos índios. Então, às vezes é difícil a gente saber plenamente como é que foi essa história do Brasil colônia. A gente tem que ter muito cuidado com o autor do livro que está escrevendo aquela obra. Bem, o antropólogo Darcy Ribeiro declara em seu livro O Povo Brasileiro que houve genocídios em nossas terras. Ele chega a afirmar o seguinte: o povo-nação surgiu de processos tão violentos de ordenação e repressão que constituíram de fato um continuado genocídio e um etnocínio, certo? Implacável. Ele diz isso, né, na revista Leituras da História. Ele chega a dizer que houve sim genocídios em nossas terras aqui do Brasil, certo? Então, o antropólogo Darcy Ribeiro dá essa versão dos fatos.
Você tem também Charles Guarani, diz que a verdadeira história do Brasil saiu da espada de guerreiros inclementes e sanguinários, da chibata dos mercadores de escravos e da ambição dos nobres. Então, no próximo vídeo eu vou dar continuidade à Era do Engano. Vamos falar um pouco sobre a Guerra de Canudos, ok? Aquela guerra no final do século XIX. Dá para a gente perceber que realmente o Brasil é um país complicado, né? Tanto complicado lá fora, tirando o cristianismo, tá? Dentro do cristianismo brasileiro ele é bem complicado também. Isso eu estou me referindo a você que é cristão evangélico, né? Que absorve ideias falaciosas da história, principalmente quando se refere à reforma protestante, tá? Você é alienado, tá? Quando estuda a reforma protestante e nem comemora a reforma protestante, porque você somente vislumbra erros dos reformadores. Você não consegue ver a grandeza dos reformadores no que tange a obra de Deus, ao que tange reino espiritual, almas alcançadas para o reino de Deus. E lá fora, no mundo secular, também o brasileiro é alienado com a sua história deturpada, torcida principalmente nas últimas décadas pela esquerda. Bem, nós nos encontraremos no próximo vídeo para falarmos mais sobre a Era do Engano. Deixe seu like, seus comentários, se quiser se inscrever nesse canal, seja bem-vindo. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.